Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um podcast. Hoje eu estou com um convidado ilustre, dono de uma empresa de purificação de água, trabalha com água, né? Estamos aqui com o cofundador da Viva Água, né? Vamos abordar um pouco sobre saneamento básico e saúde pública. Meu convidado é Edivaldo Bandeira. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que Edivaldo agradeço. Bandeira. Que agradeço. Quem diria que crescerias tanto? Fiquei surpreso, né? Nós que já fomos colegas de sala. Então é gratificante ver esse tipo de desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, né? A cada dia a vida nos surpreende de maneira diferente. É. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante que afeta muito a nossa saúde, o nosso ambiente, tanto em zonas mais organizadas como em zonas mais um pouco, diria que debilitadas, né? Zonas mais bem estruturadas e zonas menos estruturadas. Acho que assim fica melhor. Então, nós vamos falar sobre esse tema que afeta muita gente, que causa muitas doenças, muitas mortes, que é saneamento básico e saúde pública. Ed, queres dar alguma dica antes de introduzirmos o tema? Não, é para desde já agradecer por me convidar a falar de um tema que estamos habituados a viver. Trabalhamos com o ambiente e tem sido gratificante trabalhar com o ambiente, uma vez que isso está intrinsecamente ligado à saúde pública. Ok. Prontos, para falar do tema, né, não podemos falar dele sem dar uma introdução, né, sem fazermos uma pequena definição do que é o saneamento básico. Né. Para nós que estamos aqui, nós já sabemos, mas já que tem muita gente em casa que se calhar não sabe. Né. Então, se puderes dar uma definição para o pessoal. Ok. Bem, o saneamento básico é um conjunto de infraestruturas e serviços que são aplicados para manter a higiene e a organização da higiene da sociedade. Da sociedade, das Sim. estruturas. Sim. Para No manter caso- a higiene da sociedade. No caso, seriam ruas, esgotos. Sim. Tratamento da água, tratamento de afluentes, tratamento de esgoto, recolha adequada do lixo, depósito adequado de lixo. Então, essa estrutura toda, essa infraestrutura e serviço que mantém a limpeza, que mantém a higiene do meio ambiente, é que nós chamamos de saneamento básico. E isso está ligado diretamente com a saúde pública. Ok, então dependeríamos mais de nós mesmos tratarmos das nossas localidades ou seria no caso que muita gente faz que é esperar determinadas empresas ou grupos de associações que fazem esse tipo de limpeza. Ou seja, seriam os moradores a tratar das suas localidades ou outros grupos de pessoas que têm determinados cargos para esse tipo de serviços teriam que fazer. Ok. Não sei se fiz entender a questão. Não, deu para perceber. Mas é importante sabermos que a nossa saúde depende de nós mesmos. É importante saber isso. Mas é da responsabilidade dos governos criarem infraestruturas e políticas para poder haver higiene nos locais em que eles governam. Mas isso levaria tempo, porque por exemplo, organizar uma Viana, organizar um Kazenga,
organizar organizar vários municípios, né? Organizar o país inteiro leva tempo. Então, nesse tempo, muita gente ainda assim seria afetada, Sim, leva porque tempo. nós temos muitas zonas rurais, muitas ruas não tão bem estruturadas, né? Temos lixos no chão, lixos na rua, águas sujas, temos estradas emburacadas, temos esgotos abertos, temos localidades em que pessoas moram próximos de vala, próximos de esgoto. Isso afeta muito a saúde e o meio ambiente. Ok. Bem, viver próximo de esgoto, próximo de vala, isso não é nenhum problema. O problema é como são tratados esses esgotos, como são tratadas essas valas e como são feitas esse esgoto, como são feitas essas valas. Ok, Então, isso não é um problema. Quando há saneamento, quando o saneamento é bem feito, porque o saneamento é mesmo feito dentro das localidades, mesmo feito dentro da sociedade, dentro de onde há pessoas. Mas esse próprio saneamento, ou seja, essa própria infraestrutura, ou seja, esses próprios serviços devem ser bem feitos dentro dessas infraestruturas. ok. Bom, e como é que está então? Como é que nós temos acesso à água limpa? Como é que está o estado da nossa água atualmente? Tanto Bem, para consumo, tanto para consumo, né, no caso do beber, quanto para tratar de questões de alimentação e para banho, né? A água em geral. bem, a água em geral, no seu todo, eu não consigo, eu pessoalmente não consigo detalhar uma análise geral daquilo que é a água no seu todo. Mas consigo dizer de algumas experiências que eu já tive, de algumas localidades que eu já tive. Já encontrei águas boas e também já encontrei águas não muito boas para o consumo humano, Ok, que afetavam mesmo diretamente o consumo humano. Então, no entanto, em termos de estar ou não estar, isso é relativo. Quanto à água é relativo, né? Mas também faz parte do saneamento, faz parte de uma infraestrutura e de um serviço que é metido à disponibilidade da sociedade, né? certo. Bom, a falta de saneamento básico afeta muito a nossa saúde, né? E existem determinados fatores que causam determinadas doenças, né? Então, eu gostaria de questionar quais seriam as principais doenças que são causadas na falta de saneamento básico, né? No caso, na nossa realidade, na nossa sociedade. Bem, na nossa realidade, na nossa sociedade, o que mais comum vemos é o paludismo, né, que é a malária, no caso, a cólera, a febre tifoide. Na nossa relação tem sido as doenças mais comuns, né, até onde sei, mas tem outras doenças, tem muitas outras doenças que a falta de saneamento nas sociedades pode causar. É, porque nós temos muitas zonas que têm muitos riscos, né? Nós temos muitas zonas de baixo nível de vida, né? Que nós encontramos mesmo expostos, né? Assim na rua, esgotos abertos, água suja, lixo nas ruas, tanto nessas zonas que mais são afetadas, quanto nas zonas mais organizadas, nos centros das cidades também encontramos esses tipos de situações. Então, nós temos que ter mesmo muito cuidado temos que ter muito cuidado e nos prevenir. Temos que ter sempre a nossa área bem limpa, os nossos WCs, né? Os nossos WCs, porque as águas paradas geram mosquito, geram, geram podem originar ratos nem tanto, né? Mas podem originar mais mosquitos, podem originar outros tipos de bichos que podem afetar a nossa saúde. Tem aqueles bichos tipo sanguessuga,
penetram Não, aqueles bem pequenininhos. na verdade, nós às vezes quando falamos de áreas urbanas, áreas suburbanas, que o meio ambiente, o saneamento nessas áreas menos rurais são mais precárias, eu acho que não é muito por aí, porque se nós vermos, né, o saneamento a falta de saneamento básico afeta o meio ambiente no geral. No geral, certo. Afeta o meio ambiente no geral. E nós, como ser humano, nós fizemos parte desse meio ambiente. Nós dependemos do oxigênio para poder respirar, dependemos da água para podermos nos hidratar, e a falta desse saneamento acaba por afetando o meio ambiente, e esse meio ambiente é que mantém a saúde em dia. Se o meio ambiente estiver bem, temos poucos riscos, temos poucas doenças a aparecerem. Se o meio ambiente estiver doente, então temos muitas doenças a aparecerem. E o que que causa doença no meio ambiente? É a falta do saneamento básico. Ok. Por isso é que eu digo desde o princípio que o saneamento básico e a saúde pública têm uma ligação muito direta. Ou seja, elas caminham juntas. Sim. Se há saneamento, a saúde pública, se há um saneamento básico, ou seja, se há uma estrutura ou uma infraestrutura e um serviço bem direcionado para a higiene pública, então temos saúde pública. Se não há uma infraestrutura e um serviço forte para poder manter a higiene pública, então não temos saúde pública. E normalmente... Vamos ter esses surtos aí de cólera, surtos de malária, vamos ter essas coisas todas. E tu achas que, num contexto geral, nós temos nosso físico, nosso adulto, nós como adultos, nós temos um físico que consegue combater determinadas febres, determinadas doenças, né? Diferente dos mais pequenos, né? Das crianças e tal. Tu achas que as crianças na nossa sociedade são mais afetadas do que nós adultos ou do que os idosos? Ou tu achas que quem são mais afetadas são simplesmente as crianças e nós adultos, por termos um físico mais forte, conseguimos passar por despercebidos? Eu não consigo concordar basicamente com isso, mas também eu vou dizendo, essa diferença entre adulto e criança é mais por questão de informação. As crianças precisam ser informadas acerca de higiene, cuidado, lavar a mão antes De alguma atividade, se alimentar, assim por si só. Nós adultos já não, nós já sabemos que isso é automático, né? Já temos essa informação. Então as crianças têm menos informação, então elas chegam a ser mais propensas a terem doenças causadas pelo mau estado do ambiente em relação aos adultos, por causa mesmo dessa falta de cuidado e informação. Quer dizer, praticamente esse cuidado e informação vai depender diretamente do adulto a passar para elas. Mas chegam sendo sempre elas mais afetadas, se nós vermos nos casos de malária, cólera, são sempre as crianças mais afetadas por causa dessa desinformação. Ou dessa falta de hábito, né? Nós temos muitas situações no nosso dia a dia, né, em que nós vemos crianças a jogarem a bola, né, a futebol, próximo de lixos, ou próximo de águas paradas, ou próximo de escorrimentos de água. E muitas das vezes, naquela brincadeira da bola, a bola vai para essas águas ou para esses lixos, e as crianças estão nem aí, porque elas não têm tanta informação quanto nós adultos. Né? Mas no dia seguinte não acontece nada, ou na semana não acontece nada. Será que essas doenças variam muito de corpos e anticorpos que afetam, porque nós temos crianças que brincam nessas situações e não são afetadas diretamente, e tem outras que são. Qual é essa diferenciação? Será que
É questão de genética, ou questão de boa alimentação, ou questão de bom banho depois daquela brincadeira, ou outra questão que nós desconhecemos. Bem, isso aqui até não digo muito por aí, acho que é mais uma questão, são casos, né? Cada caso é um caso, e são questões às vezes que podem ser analisadas como cada organismo é um organismo, né? São questões que podem ser analisadas assim, e o sistema imunológico também é diferente, né? Que é o sistema de defesa do próprio corpo, é diferente, é como se fosse um telemóvel que estamos a carregar, estamos a descarregar. Então, podem ser analisadas dessa forma, mas que o meio ambiente contaminante é um risco para a saúde? É. Tanto para aquela criança que brinca lá, quanto para a própria criança que leva a sujidade para casa. Sim. Também Tanto a que fica doente como a que não fica doente está exposta ao perigo. Por vezes, aquela que não fica doente leva a sujeira em casa e afeta outra pessoa dentro de casa. Também. Também acontece isso. Yeah. Mas no que toca ao meio ambiente, nós já sabemos que tudo isso afeta ao meio ambiente e o meio ambiente nos afeta automaticamente, né? Nós sabemos que existem vários tipos de resíduos ou vários tipos de lixos que nós, por vezes, deitamos na rua ou nos contentores ou nos baldes de lixo ou no saco e amarramos e levamos para o lixo, e alguns deles são reciclados e outros não, mas até que ponto é que o lixo plástico afeta o nosso ambiente? Nós sabemos que o plástico é um composto que demora muito tempo, demora anos para se decompor, né? Para se decompor, para se desfazer. Para quem não entendeu o que é decompor, se tiver pessoas, crianças assistirem algo do gênero. Até que ponto é que isso afeta o meio ambiente? Esse tipo de lixo que demora a se degradar? Bem, nós sabemos que... Bom, eu acho que nós devemos tratar de nós mesmos e do nosso meio, né? Do nosso redor, do nosso meio ambiente. Mas por que tu achas que é tão importante preservarmos o meio ambiente? Bem, eu acho que é importante preservar o meio ambiente, porque preservando o meio ambiente nós estaríamos a preservar as nossas próprias vidas. Ok. Estaríamos a preservar as nossas próprias vidas. Isso às vezes é feito de forma bem simples. Muitas das vezes nós não podemos esperar só, né? Se bem que é da responsabilidade dos governos criarem infraestrutura e serviços para poder manter a higiene pública, mas nós não podemos esperar só dos governos para podermos cuidar das nossas vidas, né? Nós, por si só, temos a responsabilidade de lidar com a nossa saúde, temos a responsabilidade de lidar com a nossa vida. Então temos que adotar certos hábitos e costumes que possam salvar também o meio ambiente. Temos que ter a cultura de plantar árvore, temos que ter a cultura de cuidar de plantas, temos que ter a cultura de tratar da água, Que é muito importante. que é muito importante, que consumir. Mais do que tratar da água dentro das nossas casas, é tratar dos elementos contaminantes sólidos que podem ser encaminhados ou depositados. Deitamos na rua, depois vão parar nas águas. Ok. Muitas das vezes são águas que nós depois vamos ter que consumir, né? Porque o que nós consumimos, sempre essa água que está aqui no copo, né? Que eu vou consumir agora. Que estás a consumir agora, que eu também vou consumir agora. Viva a água. São águas que muitas das vezes vêm de canais de rio, né? Certo. Vêm ao longo de um percurso até chegar na estação do tratamento. Ao longo desse percurso, né,
por exemplo, não é o governo que pega lixo, atira na água, até chegar um monte de toneladas de lixo, até chegar na estação de tratamento, tratar, depois para mandar para as casas. É da responsabilidade dos governos ter essa estrutura e serviço, mas também é da nossa responsabilidade ter cuidado para com que não excedamos o nível de contaminação nesses mesmos canais de água. Porque quanto mais estiver contaminado essas águas nesse percurso, mais difícil é o tratamento. Mais precário também pode ser o tratamento, né? Porque às vezes não temos condições ou não são disponibilizadas condições suficientes para fazer dessas águas muito contaminadas. Porque quanto menos contaminada tiver a água, mais fácil é o tratamento. Mais fácil, certo. Mais barato também é o tratamento. E mais acelerado também. Mais acelerado também é o tratamento. Então, temos que ter também esse cuidado. E eu acho que é importante tratarmos do meio ambiente, é muito importante, porque se continuarmos a tratar do meio ambiente, conseguimos salvar vidas, né? Por isso é que nós estamos aqui afincados, estamos aqui ligados, estamos aqui sempre com vontade de trabalhar com o que nós trabalhamos, né? Que está ligado diretamente ao meio ambiente, para podermos também ajudar a salvar vidas. Certo. Tem uma questão que me lembrei agora, né? Sobre pronto, o nosso consumo, né? Nós nesse momento estamos a beber água normal, poderia ser filtrada, mas não, isto é uma água tratada. Isso é uma água tratada, né? Nós temos muitas situações de consumo de água que são tratadas com pequenas gotas de lexívia, sim, né? Outras situações em que as águas são fervidas. Sim. E pronto, temos a água normal, né? Que compramos nos supermercados ou lojas, e temos a água filtrada. Sim. Qual delas seria mais aconselhável a ser consumida? Ou por que nós consumimos a água? Por que nós temos a necessidade de colocar a lexívia na água ou ferver a água, se nós temos já a água filtrada e nós temos a água que compramos nas lojas ou supermercados? Bem, não entendi, acho que é... Pronto, vou resumir, né? Nós temos a água tratada. Sim. Poderia ser com lexívia ou fervida. Sim. Né? E temos a água filtrada. Sim. Temos a água normal que compramos nos supermercados. Sim, chamamos de água engarrafada, né? Exato. Okay. Por que nós temos a necessidade de ferver a água ou colocar lexívia se nós temos a água filtrada e temos a água engarrafada? Bem, eu acho que por quê? Porque é a forma de tratar mais barata. É mais barato, é mais barato eu pegar a água, ferver, né? É mais barato no momento pegar a água, ferver, deixar arrefecer, depois consumir. Ou pegar uma gota de lexívia, pegar um bidão de lexívia que eu já tenho em casa para outras necessidades de higiene, e meto umas gotas na água e consumir. É mais barato. Filtrada. Também não é tão caro. Nesse momento, eu acho que já não é tão caro. Ainda é um pouquinho caro ter sistema de filtragem em casa e não sei o que. Há pessoas que não têm possibilidade de poder ter, mas há quem consegue comprar em sítios onde vendem água purificada, água filtrada, purificada, desde que os processos estão a ser bem feitos. Agora, águas engarrafadas, nós sabemos que são caras. É caro, muitos de nós não temos condições suficientes para podermos atender esse hábito, né? Esse consumo. Esse consumo diário, né? Diário, ou sim. Mensal. Sim. Prontos, eu acho que... Agora, falar de melhor ou não melhor, isso varia muito. Do ponto não me referia... Não, mas eu, quanto a me preocupar com o ambiente, porque assim, um tratamento mal feito da água é um atentado ao ambiente. Certo. A água faz parte do meio ambiente. Certo.
eu a intervir com alguma coisa na água, estou a intervir num ambiente, Ok. que por consequência eu vou beber dessa água. Exato. Faz sentido. E pode ser um atentado à minha saúde. Imagina, eu vou pegar a água, vou ferver. Qual é o objetivo de ferver a água? Matar as bactérias. Certo. Essas bactérias que eu vou matar, onde é que elas vão ficar? Vão ficar na água. Certo. Além dos contaminantes biológicos, orgânicos, que são as bactérias, pode ter dos contaminantes na água. Pode. E, Pode. e quando eu ferver a água, onde é que esses contaminantes físicos e químicos vão ficar? Fica tudo na água. E na mesma vou beber a água. Exato. Mas ainda assim. Ao caso da lixívia, quando eu pegar a gota de lixívia e meter na água, por que eu faço isso? Com que objetivo eu meto a gota de lixívia na água? O mesmo processo. Matar as bactérias. Onde é que as bactérias vão ficar? Na água. Na água. Tem as questões físico-químicas e se calhar o cloro que eu vou meter não vou dosear bem, vai alterar alguma coisa na água e ainda assim vou pegar essa água, vou beber. Diferente dos processos de filtragem ou de purificação. Né? Geralmente os processos de filtragem e purificação são feitos são processos, o tratamento não é por adição, por exemplo, o cloro, eu estou adicionando cloro na água, o que é a lixívia, né? Estou adicionando lixívia na água, estou a adicionar, quer dizer que eu estou adicionando mais alguma coisa ao meu ambiente, Certo. e eu depois vou consumir. Então, diferente dos processos de tratamento da água que nós, né, viva água, Certo. né, com os quais trabalhamos, são processos, em vez de adicionar, nós retiramos. Porque nós já sabemos que a água é natural, ele tem um composto natural. Deus fez, olha, esta água eu estou a fazer para o consumo Natural. humano. 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio para hidratar o organismo humano. H2O. Sim. Então, quando eu adiciono mais substâncias à água, eu estou a alterar o estado dessa água. E já não é tão saudável consumir ela. Já não é tão saudável, já não é tão seguro, já não é tão natural. Ainda assim é aconselhável fazer o processo da eletrólise na água. Sim, eu estava a dizer, diferente dos processos de tratamento de água por filtragem que nós fizemos um processo de subtração. Ok. Em vez de adicionarmos, nós subtraímos, ou seja, filtramos aquilo que não é necessário para o organismo humano. Na saída deixamos passar simplesmente aquilo que é necessário para o organismo humano. Ok, eu estava a questionar o caso da água, da eletrólise na água, né? Uhum. Tudo bem. O processo da eletrólise é feito à frente da pessoa, né? Do residente, por exemplo, tu vais para a minha casa, faz o processo da eletrólise à minha frente para mostrar que aquela água não é bem tratada, né? Não é saudável para ser consumida. Ok. O processo da eletrólise é feito, as bactérias, os fungos ou os resíduos aparecem, né? São mostrados porque aquilo acelera, diferente do processo natural. Então, o que é feito com aquela água? Deitamos? Como é que, Não, qual é o objetivo central da testagem de da eletrólise? testagem de eletrólise? Não, o objetivo é te fazer ver aquilo que tu podes duvidar. Porque eu digo, nós estamos aqui, temos a tecnologia de tratamento da água, e tu dizes, não, a minha água está boa, não preciso de nenhuma tecnologia para tratar a água, a minha água está boa, então eu tenho aí a minha eletrólise, peço um copo d'água e meto a eletrólise dentro do copo d'água, e aquilo em menos de 1 minuto vai aparecendo, as matérias invisíveis tornam-se invisíveis através daquela queima da eletrólise na água. Ok. Então ela vai aparecer, aquilo simplesmente é para tu veres o que há de errado na tua água. Mas existem situações em que, normalmente são feitas a eletrólise na água, nas águas da torneira, Sim. né? Mas
ainda há necessidade de fazer na água tratada, na Ah, água, por exemplo, na água que colocamos a lexívia ou na água que fervemos, ou propriamente mesmo na água filtrada. há necessidade, se calhar não está bem, o processo não está bem feito. Então, a necessidade. Se o processo estiver bem feito, não altera muita coisa. Agora, se o processo estiver mal feito, vai notar-se a presença dos organismos físicos aí na. Mas qual processo? Imaginemos, O né? processo, no caso, o processo do tratamento. O processo do tratamento da água em si. Se for bem feito, na testagem da eletrólise não aparece grande coisa. Não aparece grande, mas aparece alguma coisa. Sim, aparece porque há alguns sais minerais que estão presentes na água que o organismo precisa. E isso pode aparecer num teste de eletrólise. Ok, ok. Já não tenho questão. Queres abordar alguma coisa ou posso fechar? Não, pode fechar. Essa parte eu vou cortar, não se preocupe. Bom, eu acho que foi bom termos essa conversa, essa abordagem sobre esse tema. Creio que muita gente vai se beneficiar desse conhecimento, né, dessa informação que transmitimos aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Quer deixar as redes sociais, as tuas, a da empresa? Não, depois vai passar aí no Pronto, rodapé. vou deixar no os rodapé, contactos. vou deixar na descrição e no Yeah. primeiro comentário fixado. Tá bom. Que é para as pessoas seguirem, tanto a Yeah. tua quanto a da empresa Viva Água. Yeah. Né? Tá bom. Obrigado pelo convite. É isso, agradeço. pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu aborde um tema, eu vou à busca de alguém que tenha conhecimento desse determinado tema e eu trago aqui para o canal para a gente abordar alguma coisa e trazer mais informações produtivas para a nossa sociedade. É isso, peace out. Rala.